Esse já é meu segundo café do dia. Bom, hoje é sábado e eu vou dar sequência aqui em algumas leituras, porque o que acontece? Eu costumo ler 4 ou 5 livros ao mesmo tempo, e aí eu acabo demorando meses para terminar todos esses 4 ou 5 livros. E eu quero terminar pelo menos um ou dois até o começo de julho. Hoje é dia 13 de junho e eu quero terminar algumas leituras até o começo de julho para eu poder, dedicar as minhas férias aí a novas leituras. Então, o que eu vou fazer? Eu vou continuar lendo Corte de Névoa e Fúria, Court of Mist and Fury, da Sarah J. Maas, que é o segundo livro da série Corte de Espinhos e Rosas. E eu vou também dar continuidade a Slowfoot, do Brom, que essa história é muito diferente de tudo que eu costumo ler. É um livro uma edição da Dark Side, com tradução de Vinícius Loureiro. E aí, o que acontece? Esse livro, ele conta a história da Abytha. Ela é uma moça da Inglaterra, ela é uma jovem, assim, quase uma criança da Inglaterra, que foi vendida pelo pai para um puritano chamado Edward. E o Edward e a Abytha se mudaram ali para a região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, Então, se eu não me engano, eles moram em Salem, e eles têm ali uma fazendinha que foi deixada pelo pai do Edward, e agora é administrada tanto pelo Edward quanto pelo irmão dele, que é o Wallace. E eles moram nessa fazendinha para criar ali os animais deles, para plantar para ter as plantações deles. Só que o Edward, ele acaba morrendo de uma maneira bem trágica, e a Abytha fica sozinha para tentar fazer com que a fazenda prospere. Porque o Wallace, que é o irmão do Edward, ele está pressionando a Abytha para vender essa fazenda para ele, para entregar essa fazenda para ele e para ir trabalhar como se fosse, ela mesma coloca aqui, como se fosse uma escrava para ele, porque ele contraiu uma dívida com um lord muito importante ali da cidade, e ele deu a fazenda do irmão como garantia dessa dívida. Então, ele precisa dessa fazenda do Edward para quitar a dívida dele e não acabar perdendo a própria propriedade dele, Wallace. O que acontece? A Abytha, ela não vende, ela não entrega a fazenda para ele, e ela decide que ela mesma vai criar os bichinhos, que ela mesma vai conseguir fazer as plantações sozinha. Só que ela está desnutrida, ela não tem condições ali, ela é fraca, ela é uma jovem, e que até a morte do Edward, ela só ajudava ele ali em algumas tarefas da fazenda, mas ela não tem como fazer tudo sozinha. Quando o Edward morre, ela fica então responsável por isso, sempre com o Wallace pressionando ela para que ela dê a fazenda para ele, vá morar com ele, vá ser cuidada por ele, mas todo mundo sabe que ele tem ali um ódio profundo pela Abytha. Ele já falou, assim, em várias situações, quem essa mulherzinha pensa que ela é, aquela coisa, mas acontece que a Abytha não está sozinha. Ela acaba tendo a ajuda do Slowfoot, que é um dos responsáveis pela morte do Edward. Tô dando spoiler? Não sei. Enfim. Indireto, tá? Porque, dá pra ver que ele aqui, ele é um ser
e ele foi ressuscitado por alguns espíritos selvagens, os espíritos antigos da floresta, que usaram tanto o Edward quanto o bode de estimação, o Samson, da Abatha, no início da história. Eles usaram o Samson, que era o bode, para ressuscitar o Slowfoot, porque ele se alimenta ali de sangue. Então, essa é a conexão entre o Slowfoot e a Abatha, por enquanto, que é o Edward e o animalzinho de estimação ali. Só que o Slowfoot, quando ele já tá saciado, quando ele já se alimentou o suficiente, ele começa a não saber mais quem ele é. Ele tem alguns vislumbres de vidas passadas ali que ele teve, mas ele não tem uma perspectiva completa ali de quem ele é. E ele quer descobrir. É muito engraçado porque ele tá em busca de si mesmo. E ele acaba percebendo ali que a Abatha, ela tem uma conexão com ele. Portanto, ele vai ele acaba aparecendo ali na fazenda da Abatha. E eles acabam formando uma amizade, não, eles acabam tendo ali uma relação de benefício mútuo que ajuda a Abatha a prosperar um pouquinho e ele a se descobrir. Foi até aí que eu cheguei, é o máximo que eu sei resumir essa história agora, porque é uma história muito louca, assim, mas é muito poético o jeito que o Bram escreve, e esse é meu primeiro contato ali com a escrita dele. É muito bonito, por enquanto. Eu acho que eu vou ter melhores argumentos depois. Mas agora eu estou na página 183. E eu preciso, se eu não me engano, ele vai até a 402. E eu quero terminar esse livro hoje. Mas eu vou terminar esse até 1º de julho. Essa é a minha meta, terminar ele até 1º de julho. E pelo menos chegar até, sei lá, meio desse aqui, tá? Que esse aqui é mais uma releitura, né? Só pra eu não esquecer tanto dali da história, já que o livro 6 de ACOTAR sai em 27 de outubro desse ano. Então, vem comigo.
Tem umas rimas nesse livro que, assim, se você não soubesse nada sobre quem preparou o livro, quem escreveu o livro, mesmo assim você saberia que ele tem dedos de homens aqui. Eu vou deixar só nesse detalhe. Enfim. Mais um pouco. Vamos lá. Bonecarver's violet eyes seemed to glow brighter, and then it was dark. A different sort of dark than this place. But there was a thread, a tether, and I yanked on it, and suddenly I could see. Not through my eyes, but his. I inclined my head toward Reese. São 6h40 da manhã e eu precisei vir aqui atualizar esse horário. Terminei Slowfoot ontem à noite, correndo assim, porque eu queria muito terminar, tava muito interessante o final. Preciso falar sobre algumas coisas que eu precisei fazer, que eu normalmente não faço quando eu leio. Nesse caso precisei pular um capítulo, que foi o capítulo 11. Porque teve um momento que as coisas começaram a dar muito mal pra Agatha. Assim, de mal a pior. E aí eu falei, vai acontecer o que eu tô achando que vai acontecer. E realmente eu pesquisei no Google e é a morte de um animal. Eu não consigo ver em filme, não consigo ler em livro. Assim, qualquer tipo de maus tratos a animal é muito difícil. E nesse caso aqui, o Google falou que era uma morte muito gráfica, né? Como tudo no livro. Então, ele me aconselhou a pular o capítulo 11 inteiro. Então, eu pulei o capítulo 11 inteiro, né? Linda, sem nenhum problema. Eu fui direto pro capítulo 12, que as coisas ali ainda estão ruins pra Agatha, mas já não tem mais essa parte que me incomoda mais. Eu gostei muito do final do livro, eu dei 4,5 estrelas. Eu achei que a Agatha poderia ter tido, assim, a sua vingança completa. Ela não teve, porque aconteceu uma situação ali que ela precisou da ajuda do Samson, da ajuda da Mãe Terra, da ajuda de todas que vieram ali antes dela. Foi muito bonito essa última cena. Mas assim, eu senti que, cara, se eu sou a Agatha, eu ia ficar muito brava, porque eu tinha perdido aquela última chance ali de pegar quem tinha me feito mal. Então, fiquei sentida por ela. Mas eu gostei muito, muito mesmo, assim. O livro termina com uma mensagem, eu interpretei como esperança, tá? Então ele termina com uma mensagem de esperança pra mim. Gostei muito. 4,5 estrelas. Eu não sei se eu favorito livros que normalmente eu leria de novo. Então, assim, não é favoritado, mas é um livro muito bom. Eu vou ler aqui pra vocês um trechinho que eu gostei muito. Aqui. Então, um trechinho que eu gostei muito é: todos os olhos, todos os deuses, todos são parte do mesmo.
Mãe Terra, Cristo, todas as seitas religiosas em todo o mundo, o Sol, a Terra, a Lua, os planetas, as estrelas, o homem e a besta, deuses e demônios, toda a existência, tudo isso, uma coisa só. E é isso, finalizamos Slewfoot. Deu pra ver então nos clipes anteriores que eu continuei a minha leitura de A Court of Mist and Fury. E aí eu cheguei na parte, novamente, que a Feyre, ela começa a trabalhar com o Rhys e eles chegam na prisão, né? Eles vão ali ver o Bone Carver. E a Feyre tem um vislumbre ali, né, do futuro, digamos assim, com o menininho dos olhos azuis, que é como o Bone Carver aparece pra ela. E é isso, tô dando sequência, mas eu ainda tenho muita leitura pra terminar. E como eu quero terminar todas até o final de julho, pelo menos eu quero terminar o Court of Mist and Fury até o começo, né, de julho. Eu tenho mais 10 dias, mais ou menos. E eu quero finalizar todas as minhas leituras pendentes até o final de julho. Eu tenho alguns planos de livros para ler nas férias e eu vou fazer uma TBR, vou gravar um vídeo de TBR para o mês de julho, para poder me organizar melhor. Eu acho que criar micrometas ali de quanto ler do livro por dia vai me ajudar muito. Eu não faço isso agora. Eu sou muito mood reader, né? Eu leio 3 livros no mesmo dia, uns 4 por vez. Então isso é um pouquinho difícil pra mim. Mas eu vou me planejar para nas férias conseguir fazer bastante, para na Bienal poder, né, aproveitar um pouquinho mais. E é isso. Então, muito obrigada e até a próxima.